Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Olá, tudo bom? O tema da nossa aula hoje é a classificação das palavras quanto à tonicidade. Então, na aula anterior a gente viu que as palavras do nosso idioma elas podem ser classificadas em conjuntos. Então, nós vimos, por exemplo, uma palavra que tem uma sílaba, então ela está dentro de um grupo de palavras, de um conjunto, 2 sílabas, 3 sílabas e 4 ou mais. Então, nós vimos esses 4 grupos onde as palavras da nossa língua se encaixam, usando o critério da separação das palavras em sílabas. Hoje a gente vai utilizar um outro critério, uma outra forma de classificar as palavras. Qual é esse critério? É a sílaba tônica dessa palavra. Então nós vamos ver o que é isso, a tonicidade da palavra, a sílaba tônica. Como é classificar a palavra quanto à sílaba tônica? Então nós vamos ver tudo isso na nossa aula de hoje. Aqui no seu livro, o assunto está na página 48, então você pode acompanhar aí e respondendo conforme o andamento da aula. Então, sílaba tônica e sílaba átona. Então, o livro ele começa com um pequeno texto, né? E vou ler para vocês, né? Vocês podem acompanhar aí. A professora pergunta aos alunos: se eu for à feira e comer 3 peras, 7 bananas, 15 laranjas e uma melancia, qual será o resultado? Então, do fundo da sala, alguém grita: uma dor de barriga. Então, a pergunta A é: o que promove o humor dessa piada? Então, você deveria responder algo como o fato de o aluno quebrar a expectativa de resposta à pergunta da professora, que se referia à adição matemática e não às consequências, no caso da dor de barriga. Então, desse texto foram extraídas algumas palavras. Letra B. Releia o nome das frutas mencionadas no texto em voz alta. Então, nós temos peras, bananas, laranjas, melancia. Então, você pronunciou essas sílabas, as sílabas dessas palavras com a mesma intensidade? Então, vamos lá. Peras. Então, qual é a intensidade? Onde você colocou mais força para falar? Pera. Então, o que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Então, a classificação das palavras quanto à tonicidade significa que hoje, na nossa aula, nós vamos classificar as palavras da nossa língua portuguesa usando como critério a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Onde ela se localiza, se é na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba, né? Então, baseado nesse critério, a gente vai fazer essa classificação. Então, pera, nós temos aí o P, a sílaba P. Banana, aqui, banana. Laranjas e melancia, somente o si é a sílaba tônica. Então, a próxima pergunta, eu já li, mas você pronunciou as sílabas dessas palavras com a mesma intensidade? A gente sabe que não. Então, existe uma sílaba mais forte e as demais sílabas são mais fracas, né? Então, uma das sílabas de cada palavra é pronunciada com mais intensidade e as demais, ou a demais, né, é pronunciada de uma forma mais fraca, né? Então, quanto a isso, nós vamos ler o seguinte. Ao lermos as palavras acima, percebemos que as sílabas que você circulou, elas são pronunciadas de maneira mais forte e as demais de forma mais fraca. Então, a sílaba de som mais forte de uma palavra é a sílaba tônica. As demais são pronunciadas com menos intensidade, ou seja, um tom mais fraco. São chamadas de sílabas átonas. Eu coloquei aqui,
tônica é aquela que tem o tom mais forte. Tônico é isso, é porque tem um tom mais forte. Átona significa que essa sílaba é pronunciada em um tom mais fraco. Então, na palavra, você vai ver que tem a sílaba tônica e a sílaba átona ou as sílabas átonas. Átona. Esse A antes do tona significa sem tom, né? Ou atonia significa algo fraco também, muito fraco. Então, por exemplo, átona com som fraco ou quase sem som. A mesma coisa de, por exemplo, ateu, ele não acredita em Deus, né? E assim por diante. Então, normalmente, essa palavra analfabeto, ele não consegue ler. Átona é porque não tem o tom, ou o tom é mais fraco, mais baixo. A próxima questão, né, identifique a sílaba tônica das palavras do quadro grifando-as. Aqui é só exercitando para primeiro saber onde se localiza essa sílaba forte. Então, a palavra professora, está aqui, professora, onde está mais forte, onde está a sílaba tônica. Pergunta, alunos, feira, comer, aqui, comer, grita, será, resultado, fundo, sala, alguém e barriga. Então, você faça isso aí no seu livro, circula, sublinha as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes de cada palavra. Então, a gente vai usar como critério a sílaba forte. Como você pode ver aqui, a sílaba forte ou a sílaba tônica, aquela que você pronuncia com mais força, ela pode estar em algumas posições. Pode estar na última sílaba, por exemplo, será. Mas ela pode estar na penúltima sílaba, uma antes da última, como resultado. Então você pode ver isso aí. Então a próxima pergunta, terceira pergunta, é para você completar o quadro escrevendo as palavras no local adequado. Então nós temos na primeira coluna aqui, sílaba tônica na penúltima sílaba, que é uma antes da última, e no quadro seguinte, na outra parte do quadro, a sílaba tônica sendo a última sílaba. Então, muito fácil agora para você fazer essa classificação. Então, fica assim, né? Então, professora, pergunta, alunos, feira, resultado, fundo, sala, grito e barriga. São as palavras onde a sílaba tônica, a sílaba forte, é a penúltima. Então, só para fixar melhor. Então, observa aqui os 3 dedos. Então, último, penúltimo e antepenúltimo. Antes do penúltimo. Último, penúltimo e antepenúltimo. Então, no nosso idioma, então, a sílaba tônica, ou ela vai ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Você pode perguntar, professor, e as palavras que têm, por exemplo, 5 sílabas, 6 sílabas? Bom, a sílaba tônica ela só pode ir até a antepenúltima na nossa língua portuguesa. Nós vamos ver isso, né, mais na frente. Ainda aqui, nós temos a sílaba tônica na última sílaba. Então, comer e será. Então, vamos lá, a classificação quanto à tonicidade. Tonicidade, então, é quanto à sílaba tônica das palavras. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu falei para vocês assim, que todas as palavras do idioma português podem ser classificados em grupos quanto à sua tonicidade. Então, quantos são os grupos? São 3 grupos, né? São 3 grupos, dependendo de onde esteja a sílaba mais forte. Então, se a palavra tem a sílaba mais forte, a última sílaba, então ela fica nesse grupo da última sílaba. Se é a penúltima e se é a antepenúltima. Então, como exemplo, eu trouxe vários
várias palavras. Por exemplo, frutas. Aí tem uma lista de frutas, né? Caju, pera, tâmara, laranja, açaí, abacate, cajá, pêssego. Nós temos animais: gato, urubu, cavalo, hipopótamo, jacaré, lobo, libélula. Nós temos lugares: Teresina, Florianópolis, Pavussu, Colônia, Uruçuí, México. Temos pessoas: Ângelo, Gustavo, Miguel, Lucas, Davi, Débora, Francisco. Nós temos objetos, por exemplo, copo, óculos, isopor, panela, celular, máscara, chave, né? Times de futebol, para os meninos e meninas que gostam: Atlético, Vasco, Ceará, Náutico, Internacional, Goiás. Né? E transportes: helicóptero, moto, avião, ônibus, carro, metrô, por aí vai. Então aqui são alguns exemplos de coisas, lugares, objetos, frutas do nosso idioma. Então eu coloquei várias palavras aqui para a gente poder classificar e servir como modelo, uma pequena amostra de como pode ser feito com todas as outras palavras da nossa língua. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar essas palavras, você está vendo, frutas, animais, lugares, pessoas, objetos, futebol, transporte. Você pode acrescentar lista contínua, né? São muitas as palavras, todas as palavras na verdade. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essas palavras e vai dividir em 3 grupos de palavras, em 3 conjuntos de palavras, utilizando como critério o quê? A sílaba mais forte. Então a gente vai colocar em um conjunto as palavras que têm como sílaba tônica a última. Nós vamos colocar em outro conjunto as palavras que têm como sílaba tônica a antepenúltima, a penúltima, e o terceiro a antepenúltima sílaba tônica. Então, a gente vai pegar todas essas palavras e vai fazer essa classificação. Então vamos lá. O primeiro conjunto que eu quero apresentar para vocês é o conjunto das oxítonas. O que é uma oxítona? Oxítona é toda palavra que tem como sílaba tônica a última sílaba. Então, oxítona, a última sílaba. Tá bom? Então, o exemplo de novo dos dedos, então, última, penúltima e antepenúltima. Então, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nós vamos classificar todas aquelas palavras do quadro em 3 conjuntos. Então, as palavras que têm como sílaba tônica a última, então vai ficar nesse primeiro grupo aqui, oxítona. Quais eram aquelas palavras lá? Então, nós vamos ver agora, rever, na verdade. Vamos lá. Ali nós temos caju, açaí, cajá, no grupo das frutas. Você está vendo? A sílaba forte é a última, sempre. Lembrando que sílaba é o conjunto de fonemas ou um fonema, né, aqui na palavra, pronunciado de uma vez. Então nós temos animais: urubu, jacaré. Nós temos cidade: Pavussu, Uruçuí. Pessoas: Miguel, Davi, né, isopor, celular, times de futebol: Ceará, Goiás, Internacional. E ainda nós temos transportes: avião, metrô. Pronto. Você viu que diversos grupos de palavras, como por exemplo animal, fruta, pessoa, objetos, eles puderam se reunir e ficar em apenas um grupo, utilizando como critério a sílaba forte, a sílaba tônica sendo a última. Então a última sílaba tônica dessas palavras foi o critério que a gente utilizou para colocar todas nesse grupo das oxítonas. Então nós temos oxítonas, então são as palavras do nosso idioma que tem como sílaba tônica a última. A última sílaba é a sílaba mais forte, viu? Então a gente não começa contando da esquerda para a direita, é sempre da direita do final para o início, sempre assim. Então última, penúltima e antepenúltima.
Então nós vimos aqui a classificação, né, das palavras. Nós temos aqui a última sílaba. O próximo grupo. Então o próximo grupo aqui são as palavras paroxítonas. Então a sílaba tônica é a penúltima, uma antes da última. Então, utilizando aquele grupo de palavras que eu falei há pouco, então você vai ter as seguintes palavras. Nós temos pera, laranja, abacate, no grupo das frutas, gato, cavalo, lobo, no grupo dos animais, Teresina, colônia, Gustavo, Lucas, Francisco. Nós temos copo, panela, chave, no grupo dos objetos. Nós temos Vasco, Santos, no grupo dos times de futebol. E nós temos moto, carro e barco, no grupo dos transportes. Então veja, todas essas palavras ficaram em apenas um grupo, em um conjunto, porque nós utilizamos como critério a penúltima sílaba como tônica, como mais forte. Então todos eles ficaram em um conjunto só, embora sejam coisas diferentes. Mas utilizando esse critério, eles ficam no mesmo conjunto, que é o conjunto das paroxítonas. Próximo conjunto. O próximo conjunto e último é o conjunto das proparoxítonas. Então, proparoxítona é a palavra que tem como sílaba tônica a antepenúltima, uma antes da penúltima. Então, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Então, nós vamos usar aquelas palavras para dar os exemplos, para exemplificar. Então, nós temos tâmara, pêssego. Nas frutas, nós temos, agora nos animais, hipopótamo, libélula. Nós temos Florianópolis, México, nos lugares. Nós temos Ângelo, Débora, em pessoas. Nós temos óculos, máscara, nos objetos. Atlético, náutico, nos times de futebol. E, finalizando, helicóptero e ônibus nos meios de transporte. Então veja, todas essas palavras elas ficaram em um conjunto das proparoxítonas, porque a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba, uma antes da última. Então você pode ver, né, como exemplo isso aqui. Né? Aqui, vou utilizar como exemplo a palavra tâmara. Então, ra, última sílaba, ma, penúltima, e tan, a antepenúltima. Então, todas essas palavras seguem essa mesma característica. Por exemplo, hipopótamo, de novo, última, penúltima, antepenúltima, tá vendo? E aí as sílabas continuam, hipo, no caso o po e o i. Mas, lembrando, nós começamos sempre do final da palavra para o começo. Então, três grupos de palavras nós temos aqui com base nesse critério que é a sílaba mais forte. Então nós temos as oxítonas, sílaba mais forte é a última. Nós temos as paroxítonas, sílaba forte é a penúltima. E as proparoxítonas, que a sílaba forte é a antepenúltima. Você observando nesse grupo de proparoxítona, você vai ver uma característica em comum. Todas essas palavras, elas têm como sílaba tônica a antepenúltima. Também, uma outra característica é que todas elas, sem exceção, não tem nenhuma aqui que não tenha essa característica, é que a sílaba forte, a sílaba tônica, ela tem um acento. Por exemplo, aqui nós temos um acento circunflexo, nós temos o tio, né? Então você está vendo aí, né? Então, uma característica das proparoxítonas é que elas todas são acentuadas. Você pode colocar acento sem medo. Então, se a sílaba tônica é a antepenúltima, manda ver o acento. Se for um som aberto, libélula, então é um acento agudo. E se for um som mais fechado, mais nasal,
né, por exemplo, Ângelo, então você coloca um acento circunflexo, viu? Muito bem, para casa, para você praticar, então temos aí no livro didático, livro normal, as páginas 50 e 51, e no caderno de exercícios, as páginas 24 e 25. Viu, gente? Então, é isso aí. Bons estudos. Deus abençoe.